Uma boa tarde e noite aos senhores ouvintes do Lar Fabiano de Cristo. É mais uma oportunidade da prece das 18 horas para a reflexão, para a profunda meditação dos nossos espíritos, nesses momentos tão difíceis da pandemia que atravessamos. E necessário é, portanto, alimentar o espírito adequadamente. O tema de hoje é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e a instrução dos espíritos é a respeito da vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos verdadeiros vestígios de hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiros assíduos a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a esse fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, a mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe o copo veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra, nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblante frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato, quando mãos se lhe estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Pesados companheiros, a vingança é um dos mais cruéis procedimentos, um dos graves delitos do espírito imortal. Porque, na verdade, ao se vingar, alguém tem consciência na época do que está a fazer. E a vingança, quando ele é mais forte, ele ataca, evidentemente, o mais fraco, produzindo os males e, como consequência, o prejuízo incalculável. Mas, porém, é de maior monta, sem sombra de dúvidas, a hipocrisia, a mentira, aquele que, não tendo força para enfrentar o seu adversário, usa de armadilhas como a calúnia, a difamação e a infeliz maldade de fatos que nunca aconteceram, ou que ele acha que possa ter acontecido, trazendo como se fosse verdadeiro. Não há dúvida que toda lei tem causa e efeito. Esses que assim procedem haverão de voltar de uma outra oportunidade para sofrer também, sem sombra de dúvidas, o que estão a fazer aos seus semelhantes. Porque se esqueceram, na verdade, da grande mensagem do Cristo Jesus, que não só pede o perdão aos inimigos, como pede que se exerça a caridade
porque fora dela não há salvação. No momento em que se discutem tantas coisas, em que guerras fratricidas como essa da Rússia em relação à Ucrânia se processa, é um momento de cautela para todos aqueles que se dizem cristãos, e em especial para os espíritas, que precisam compreender que esse é um momento decisivo. Chico Xavier, num encontro com Ivone do Amaral Pereira, em Uberaba, falava sobre a sua preocupação com o movimento espírita, com os espíritas, pelo fato de se tornarem, na verdade, em vez de o amor fraternal, constituírem o ódio fraternal. Que isto é de incalculável pobreza e de grave consequência no cenário da doutrina dos espíritos, que pede acima de tudo o amor, pede acima de tudo o reconhecimento de que é preciso exercitar a alma na direção da luz. E também Bezerra de Menezes, segundo Dona Ivone do Amaral Pereira, disse que segredava ela, que estava muito preocupado, porque o Espiritismo havia instituído nas casas espíritas os chamados inimigos íntimos. Pelo amor de Deus, Senhor de misericórdia e de luz, ilumina as nossas almas, permita que esclareçam as nossas mentes e que os nossos sentimentos despertem, porque está na hora da chegada do mundo de regeneração. E nós precisamos caminhar na direção da luz, afastando-se definitivamente das trevas. Pensem e meditem e não se esqueçam. Sempre temos o que fazer. Sempre temos alguém que foi outrora um inimigo do passado. E esta é a grande oportunidade do refazimento, para perdoarmos, pelo menos nós, e não guardarmos mágoas. Se possível for, junto ao outro companheiro. Mas se ele assim não o desejar, a responsabilidade será inteiramente dele. Que a paz de Jesus e que o amor de Fabiano de Cristo e a proteção de Otávio, que é o precursor deste lar de amor a quem devemos muito, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre.